Imagine a escuridão, um vazio silencioso. Aos poucos, um som começa a pulsar, grave e profundo, como o coração da própria terra, tambores ancestrais. Uma forma emerge da penumbra, o contorno de um fóssil. E então, como se despertasse de um sono de milhões de anos, a imagem ganha vida. A tela se enche de cor, transformando-se num vasto campo verdejante. Estamos há 20 milhões de anos, no Mioceno. A paisagem é de uma beleza selvagem, quase alienígena. Pradarias intermináveis, salpicadas de florestas densas, estendem-se até onde a vista alcança. A vida pulsa em cada canto. Rebanhos de rinocerontes primitivos e cavalos selvagens de 3 dedos pastam numa aparente tranquilidade. O ar é denso, cheio de sons desconhecidos. Mas a paz nesta era pré-histórica é uma ilusão fugaz. O silêncio é subitamente quebrado. Das sombras da vegetação alta, figuras massivas emergem. Não são lobos, não são ursos, são algo no meio. Os cães-urso, anfíbios ferozes. Seus corpos são uma combinação brutal de força e agilidade. Uma máquina de caça perfeita. Eles não agem por impulso cego. Avançam em grupo, comunicando-se com olhares e movimentos súbitos do corpo. Há uma inteligência ali, uma estratégia predatória refinada ao longo de milênios. O objetivo é claro: isolar o mais fraco, o mais jovem, o mais lento. A perseguição começa. O pânico espalha-se pelo rebanho, mas os caçadores são implacáveis. O ataque é uma sinfonia de violência coordenada. Garras rasgam, presas afiadas perfuram. A presa cai, e a lei da vida, em sua forma mais crua, é cumprida. No Mioceno, a regra era simples e universal: caçar ou ser caçado. Mas os cães-urso não eram os únicos donos daquele mundo. No céu, uma sombra se projeta sobre a planície. São as enormes aves do terror. Sem a capacidade de voar, estas criaturas transformaram-se nos predadores terrestres mais temíveis do seu tempo. Correndo a velocidades impressionantes, usavam seus bicos maciços e curvos como uma lança viva, capazes de desferir golpes mortais com a precisão de um carrasco. O Mioceno era um palco para gigantes, um campo de batalha onde cada amanhecer trazia a mesma questão: quem sobreviveria até o próximo? O tempo, implacável, avança. Milhões de anos passam num piscar de olhos geológico. A paisagem muda, e daquela selvageria primordial, uma nova figura emerge. Pequenos hominídeos, frágeis, desprovidos de garras mortais ou presas afiadas. Homo habilis, Homo erectus. Criaturas vulneráveis, quase insignificantes perante os grandes predadores. Mas eles possuíam algo que nenhum outro animal tinha na mesma medida: uma inteligência complexa e adaptável. No início, eles não eram caçadores. Eram carniceiros, oportunistas que esperavam à distância. Observavam os grandes felinos abaterem suas presas, e só depois de os predadores se afastarem, saciados, eles se aproximavam com cautela. Com pedras lascadas, cortavam os restos de carne e medula, um suplemento vital de proteína. Mas esta estratégia passiva estava destinada a evoluir. O cérebro destes primeiros humanos crescia e, com ele, a capacidade de resolver problemas. Eles aprenderam a dominar o fogo, não apenas para se aquecerem, mas para afastar os predadores noturnos. E então, começaram a criar as suas próprias armas. Lanças rudimentares, com pontas de pedra afiada amarradas a galhos de madeira. A caça deixou de ser um sonho e tornou-se uma possibilidade. Nas savanas africanas, a mudança foi dramática. Grupos de Homo erectus já não se contentavam com restos. Eles começaram a caçar ativamente. A sua tática não se baseava na força bruta, mas no planeamento e na cooperação. Eles cercavam antílopes gigantes, usando o fogo e gritos para os guiar em direção a pântanos ou desfiladeiros, armadilhas naturais onde a presa ficava vulnerável. A caçada tornou-se um ato comunitário, uma demonstração de inteligência coletiva. Pela primeira vez na história do planeta,
O instinto animal uniu-se a uma mente capaz de antecipar, planear e executar. A humanidade estava a forjar o seu destino como o maior predador de todos. O clima da Terra muda novamente. O gelo avança desde os polos, cobrindo vastas áreas do hemisfério norte. Uma nova era começa, a Era do Gelo. O mundo transforma-se numa paisagem branca e hostil, mas a humanidade adapta-se. Nas planícies geladas da Eurásia e da América do Norte, os nossos antepassados, agora Homo sapiens, enfrentam presas colossais, mamutes lanosos, rinocerontes cobertos de pelo, bisões gigantes. Caçar uma destas criaturas não era uma simples busca por comida, era uma verdadeira guerra. Imagine a cena. Dezenas de caçadores, armados com tochas e lanças com pontas de sílex, cercando um mamute lanoso. O risco era absoluto. Um único golpe da tromba ou uma investida do animal poderia esmagar um homem instantaneamente. Mas a recompensa era imensa. O sucesso significava toneladas de carne para alimentar a tribo durante os longos e rigorosos meses de inverno. Significava ossos para construir abrigos e ferramentas e peles grossas para se protegerem do frio cortante. Foi ali, na neve e no gelo, que o espírito da comunidade se solidificou. A caçada não pertencia a um só homem, mas a todos. A vitória era celebrada por toda a tribo, pois significava a sobrevivência de todos. Cada membro tinha um papel, e a confiança mútua era a arma mais poderosa. Com o passar do tempo, à medida que a sobrevivência se tornava mais garantida, a caçada começou a transcender a sua função puramente prática. Ganhou um novo significado, entrelaçando-se com a espiritualidade, o poder e a cultura. Nas profundezas das cavernas de Lascaux e Altamira, os nossos antepassados não desenhavam bisões, cavalos e veados apenas para decorar as paredes. Aquelas pinturas rupestres eram rituais, invocações, preces aos espíritos da natureza. Eram um pedido de permissão para caçar e um agradecimento pela caça bem-sucedida. Eram a primeira expressão da complexa relação entre o homem e o animal, uma mistura de respeito, medo e domínio. Séculos mais tarde, nas margens do Nilo, a caçada tornou-se um espetáculo de poder real. Os faraós não caçavam hipopótamos apenas por desporto. Era uma demonstração ritual do seu poder sobre as forças do caos. Nos relevos dos palácios assírios, vemos reis em bigas, enfrentando leões em arenas construídas para o efeito. A morte do animal mais temido era a prova viva da força do soberano. A caçada deixou de ser apenas sobre encher o estômago. Tornou-se um símbolo de domínio sobre a natureza e sobre outros homens. Era uma ferramenta política, uma afirmação de estatuto. E assim, a humanidade avançou, e a prática da caça evoluiu conosco até chegarmos aos dias de hoje. Hoje, a caçada assume múltiplas e, por vezes, contraditórias formas. Nas profundezas da floresta amazônica, povos indígenas ainda usam zarabatanas e arcos e flechas, mantendo vivas as tradições ancestrais de subsistência numa relação de profundo respeito com a floresta. A sua caça é sustentável, parte de um ciclo que conhecem há milênios. Ao mesmo tempo, nas savanas africanas, turistas de todo o mundo pagam fortunas por uma licença para caçar elefantes, leões ou búfalos. Aqui, a motivação não é a fome, mas o troféu, a adrenalina, a busca por uma experiência que os ligue a um passado predatório. Em muitas nações desenvolvidas, a caça é um desporto altamente regulamentado, com temporadas específicas, limites de abate e o uso de tecnologia de ponta, como rifles de precisão e miras telescópicas capazes de abater um animal a centenas de metros. Mas há também o lado sombrio. A caça ilegal, um comércio criminoso que movimenta milhares de milhões de dólares e que empurra rinocerontes, tigres e tantos outros animais para a beira da extinção, tudo pelo valor atribuído aos seus chifres, presas ou peles. É uma caçada desprovida de qualquer ética, movida apenas pela ganância. Paradoxalmente,
a caça hoje também pode ser uma ferramenta de conservação. Em muitos locais, a caça controlada é usada para gerir populações de javalis ou veados, que sem predadores naturais se multiplicam descontroladamente e ameaçam ecossistemas e colheitas. Em algumas reservas, as taxas pagas pelas licenças de caça desportiva são a principal fonte de financiamento para proteger o habitat e combater a caça furtiva. A caçada moderna é herança, é tradição, é desporto, mas é também um profundo dilema ético. A nossa jornada visual agora acelera. Vemos imagens rápidas a piscar. Os dentes de um tigre dentes de sabre, a ponta de uma lança de pedra, uma seta medieval em voo, a mira de um rifle moderno, a evolução das nossas ferramentas de caça. Mas então algo muda. O rifle na mão de um caçador transforma-se numa câmara fotográfica com uma lente poderosa. A imagem final estabiliza-se num leão vivo, majestoso, o sol africano a brilhar na sua juba. Ele é fotografado numa reserva, protegido. O seu rugido ecoa, não como o som que precede a morte, mas como um poderoso símbolo de sobrevivência. Da selva do Mioceno às florestas modernas, a caçada moldou predadores, sociedades e o próprio destino humano. Mas hoje, a maior vitória talvez não esteja em abater a presa, mas sim em aprender a preservá-la. Porque quando deixarmos de caçar apenas para sobreviver, talvez possamos finalmente aprender a viver em equilíbrio.